Olá, estamos aqui agora para as respostas das dúvidas da aula 1, a aula 1 que nós tivemos Sartre e o existencialismo. Algumas questões que apareceram como dúvidas, não é? A gente vai responder hoje. Na próxima semana entra a aula 2 e no final de semana a gente responde as dúvidas que surgiram. Então vamos lá. Surgiram algumas dúvidas. A primeira é: quais são, além de Sartre, os principais autores da psicologia existencial? Tem muita gente, mas vamos tentar ver se a gente consegue atingir, né, a demanda da pergunta em relação aos principais. O Sartre ele bebeu em duas fontes principais, dois grandes autores alemães. O Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia que a gente conhece hoje, modernamente, e o Martin Heidegger, filósofo alemão, que é o pioneiro do existencialismo na Europa, no século XX, ali junto de Sartre. Muito bem. Na próxima aula eu vou falar como que se deu o encontro do Sartre com a fenomenologia, ao sair de Paris para se encontrar com Husserl em Berlim. Bom, Heidegger foi aluno de Franz Brentano, aquele que fincou as bases da fenomenologia de Husserl, e foi seu aluno. Para tornar claro, Franz Brentano iniciou tudo quando escreveu Fenomenologia do Espírito, dando origem ao que viria a ser a fenomenologia transcendental do Husserl. A coisa não foi tão assim linear, mas de qualquer forma a gente tem claro de que Husserl foi discípulo de Brentano e que Brentano é anterior a Husserl. Só que Husserl é que conseguiu meio que divulgar, tornar a fenomenologia mais conhecida, principalmente por causa das criações dele, literárias, reflexivas e filosóficas, muito profundas e muito importantes. Husserl. Então ele deu origem à fenomenologia transcendental de Husserl, que foi a partir do Brentano, e à fenomenologia hermenêutica do Heidegger, que teve como sua obra principal o livro Ser e Tempo, não é? Que mais tarde a gente vai ver também. Já o Sartre, que é o autor que a gente está olhando assim de forma mais assim central, o Sartre teve como fontes principais para a formulação da sua fenomenologia existencial o Husserl e o Heidegger. Sartre, então, em 1943, escreveu a sua obra principal, que é O Ser e o Nada. Uma curiosidade é que Freud, juntamente com Husserl, foi aluno de Brentano, né? Mas Freud seguiu um caminho mais positivista e determinista, como a psicanálise clássica se colocou, como ela é, e que a gente vai ver também quando vermos as diferenças da psicanálise clássica para a psicanálise existencial. E o Freud entrou com um caminho mais positivista, mais determinista, com a psicanálise clássica e a ênfase no inconsciente. Já Sartre fez um minucioso exame crítico da psicanálise de Freud, o que fez surgir a psicanálise existencial do Sartre, que está explicitada nesse livro aqui, O Ser e o Nada. É interessante que nós temos aqui a apresentação, né? Nós temos aqui o Heidegger, né? Apresentando o Ser e o Nada, e o Heidegger diz que pela primeira vez ele viu um autor que entendeu de fato, né, a filosofia do Heidegger, a filosofia hermenêutica do ser e tempo, referindo-se a Sartre.
Então, O Ser e o Nada é o principal livro do Sartre, onde ele apresenta a sua ontologia. Então, tá. Ensaio de ontologia fenomenológica. Então, aqui está o pensamento teórico do Sartre. Um livro que não é muito fácil de ser lido, é preciso fazer um curso antes, ou ler outras obras mais fáceis. Certamente todos que fizerem esse grupo de estudo depois vão entender, e já ao longo do curso vão entender mais facilmente O Ser e o Nada. O Russell, né, despontou como principal nome da fenomenologia. Então vejam a diferença. Por um lado, o Freud com o determinismo dele, né, dizendo que tudo que acontece tem uma causa, dentro daquela linha aristotélica, dentro daquela linha, aquela linearidade aristotélica de causa e efeito, o que causa o que. Já o Russell desponta com a fenomenologia, fazendo afirmações diferentes, não é? A fenomenologia, ela é o contrário do positivismo. Nós temos o positivismo como um método e a fenomenologia como outro método. A fenomenologia é um método científico e o positivismo outro método científico, sendo que a nossa cultura ela está habituada ao positivismo. Nosso pensamento é positivista. O nosso pensamento ocidental é inteiramente positivista. É por isso que a fenomenologia, o pessoal não tem costume, não tem um conhecimento, porque a fenomenologia é para poucos, porque o mundo se encharcou da ideia positivista e a psicologia se encharcou da ideia determinista da psicanálise, que foi soberana durante muitos anos, né, dentro da psicologia. Só agora é que a gente consegue ter uma chance maior de abrir a cabeça das pessoas que lidam com a psicologia para entenderem que nem tudo tem que ser o determinismo psicanalítico, o determinismo positivista. E a própria psicanálise, ela andou largando esse determinismo e começou a ter uma leitura mais fenomenológica também. Isto em Lacan. Vocês veem que a psicanálise francesa, de um tempo para cá, começou a modificar aquela ortodoxia do Freud, que já está ultrapassado. O Freud é um grande pioneiro, fantástico, mas a psicanálise não se serve dele do jeito que a gente pensa, que a gente pode pensar. Os novos autores estão sendo muito mais buscados, principalmente a partir de Lacan. Então o Russell, Edmund Russell, despontou como o principal nome da fenomenologia, em oposição ao positivismo, afirmando que tudo é fenômeno, que nada se repete, né? Que todas as coisas são novas, todas as coisas elas acontecem a partir delas mesmas, e que a gente não pode criar, como o positivismo quer, essa relação de causa e efeito para tudo, que tudo tem uma causa e é aquela coisa A causa B. A fenomenologia veio acabar com isso, né? Afirmando que tudo é fenômeno e que nada se repete. Lembrando Heráclito, desculpa, não é? Um pensador antigo, e a sua famosa frase que diz: não se banha no mesmo rio duas vezes. Com a fenomenologia, nós aprendemos muita coisa, né? Aprendemos, inclusive, que as coisas não se repetem, né? Elas são sempre novas. Tudo novo. Vejam bem, ó, como se fosse a vida vem em ondas como o mar, indo e vive
nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, essa expressão, ela vem lá do Heráclito. É claro que Nelson Motta, né, que escreveu essa letra, e Lulu Santos gravou, Mariana Ribeiro está cantando pra gente, mas nada vai se repetir do mesmo jeito que já foi um dia. Não se banha no mesmo rio duas vezes. Então, este é o nosso amigo Edmund Husserl, que criou a fenomenologia. E a fenomenologia, então, se tornou uma base, se tornou um caminho, se tornou um método do qual a psicologia existencial, ou psicologia fenomenológica existencial, ela se serviu. Então a fenomenologia, ela serve para muitas coisas. Nós vamos estudar a fenomenologia e vamos ver. A fenomenologia, ela é aplicada, não é só na psicologia, a fenomenologia é aplicada no cinema, a fenomenologia é aplicada nas artes, na arquitetura, ela é aplicada no teatro, ela é aplicada nas artes plásticas, compreende? Em muitas áreas, a literatura, já disse, e por aí. A fenomenologia, eu não vejo a fenomenologia como uma psicologia. Eu vejo a fenomenologia como um método científico, um método de análise, um método de estudo do qual a psicologia se serviu para criar a psicologia existencial, a fenomenológica existencial. Outro expoente da psicologia existencial foi Maurice Merleau-Ponty, que escreveu a sua Fenomenologia da Percepção. E outro livro importantíssimo, O Visível e o Invisível, no qual ele apresentou a sua brilhante compreensão do inconsciente na visão existencial. Nós teremos uma aula somente sobre Merleau-Ponty e o inconsciente na perspectiva da psicologia existencial e na fenomenologia de Merleau-Ponty. Nos Estados Unidos, nós temos Rollo May como expoente, porque o Rollo May levou a psicologia existencial para os Estados Unidos. Ele levou para lá, porque nos Estados Unidos sempre imperou como absolutas apenas duas abordagens psicológicas. A de Carl Rogers, que é a abordagem centrada na pessoa, né, que não é existencial, por favor, e a psicologia comportamental do Skinner. Então, os Estados Unidos, a psicanálise nunca conseguiu entrar nos Estados Unidos e sempre foram absolutas lá, Skinner e Rogers. Os Estados Unidos é isso, sempre foi. Mas o Rollo May queria entrar com a existencial nos Estados Unidos, né? Então, o que ele fez? Ele inventou uma nomenclatura chamada humanista existencial. Só que humanista existencial não existe, porque é uma contradição. Ou é humanista ou é existencial. Eu sinto muito dizer isso, porque um monte de faculdades usam essa expressão, totalmente errada aqui no Brasil, mas isso é culpa dos Estados Unidos e do Rollo May, porque ele criou lá esse nome, humanista existencial, para conseguir entrar com a existencial. Porque aí ele pegou carona na humanista, que é mais afeita ao Carl Rogers, né? E aí meio que virou moda falar humanista existencial, que na verdade é um erro epistemológico. É diferente, uma humanista existencial, foi feita uma pergunta sobre isso. Carl Rogers era um humanista incorrigível. A humanista se vale de uma premissa que a existencial rejeita. E só isso já faz a diferença. O Roger achava, né, que o homem é fundamentalmente bom. Essa é uma ideia do humanismo. O humanismo também não é psicologia. O humanismo é uma doutrina que envolve um monte de coisa. As pessoas falam humanismo na psicologia. Não existe humanismo na psicologia. Existe a psicologia humanista, que é baseada, né, nas ideias do Carl Rogers, que se baseou nas ideias humanistas, não é?
Porque humanista é um monte de gente, Buda, Jesus Cristo, Gandhi, tudo é humanista. Então, se for falar Sócrates, não é? Na verdade, então, o que Rocha acreditava, o homem é fundamentalmente bom. A existencial não acha isso. Eu também não acho que o homem é bom, que o homem é fundamentalmente bom. Aquela velha frase furada, o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Isto é uma tautologia, é um erro epistemológico, é tudo isso junto, por quê? Se a sociedade que corrompe o homem, quem é que forma a sociedade? O homem. Né? E quem é que faz as escolhas? Então, na existencial, nós não adotamos de maneira nenhuma essa ideia de que o homem é fundamentalmente bom. Pelo contrário, o que a gente entende é que todo mundo é capaz do mal e todo mundo é capaz do bem. Daí vai escolher. Mais ou menos como Freud dizia. Freud dizia que há dentro do homem o bem e o mal na mesma quantidade. Qual desses cães ele vai alimentar, o cão do mal ou o cão do bem, aí é uma decisão dele. Mas isso a gente vê com mais calma depois. Perguntaram sobre má fé, né? Perguntaram sobre má fé. Má fé, em geral, significa protelar a afirmação, ou assumir, ou o assumir de algo. Protelar, o assumir de algo. Protelar, talvez, uma decisão, uma compreensão. Má fé é protelar uma intenção. É jogar para frente. É manipular. É ficar no ainda não. Ainda não em relação a alguma coisa que a pessoa já decidiu. Né? Má fé deixar de lado suas próprias convicções para adotar a de outros, por conveniência. Isto é má fé. Né? Por outro lado, deixar de fazer autocrítica e deixar de admitir seus erros também é má fé. Enfim, má fé envolve muitas coisas, entre elas a falsificação de suas intenções e certezas. Falsificar as intenções, fingir uma intenção que não tem, fingir uma certeza que não tem. E está sempre manipulando e adiando o momento melhor ou sei lá que momento que a pessoa quer colocar as suas intenções, o seu verdadeiro pensamento. É uma falta de autenticidade. Mas a gente vai estudar má fé também com mais calma, né? A partir do Sartre e das coisas que ele escreveu no Ser e o Nada sobre má fé. Entender que a má fé no existencialismo ela é diferente da ideia de má fé no senso comum. Tá? Enfim, além do que, nessa questão da má fé, Kant nos ensinou há mais de 300 anos, e Sartre também recorreu a Kant um pouco. Kant mostrou a diferença entre desejo e vontade, já que é a vontade que decide a realização ou não do desejo. Né? O desejo é aquilo que você tem em você. A vontade é a sua decisão, o quanto você quer ou não, se sente bem ou não para realizar o seu desejo. Né? Então a diferença entre desejo e vontade é que a vontade é que decide a realização ou não do desejo. E muitas vezes usamos de má fé, negando nossos desejos e cancelando algumas de nossas vontades. Não que tenhamos que realizar todos os nossos desejos, né? Porque os desejos surgem e aí desse desejo pode surgir uma vontade de realizá-lo ou não. Não é que tenhamos, repito, que realizar todos os nossos desejos, mas pelo menos admitir que tem, ter consciência deles. Eu acho que é isso que a psicoterapia existencial é uma das coisas que ela faz de bom para a pessoa. Dar à pessoa, possibilitar à pessoa que ela tenha plena consciência dos seus desejos, mesmo que não se interesse por realizá-los, pelo menos por enquanto. Então, pelo menos por enquanto, ficamos aqui até a aula 2. E se acabou de ler, registre e comente aqui embaixo. Abraço e tchau.